Bom, há algum tempo eu venho procurando assuntos novos para trazer aqui para o canal e me deparei com a série que até alguns de vocês me pediram para fazer vídeo sobre, Alfred Playhouse. Tentando descobrir o motivo dessa série ter voltado a ser tão falada, eu não pude imaginar outra coisa. Ela ficou famosa porque uma rapaziada da rede social vizinha descobriu ela e logo veio o rótulo de animação mais perturbadora da internet. E eu quero que vocês saibam, infelizmente esse título é válido, pois essa animação não é apenas violenta e feita para chocar o espectador. Ela é um reflexo quase que literal da vida e o estado mental de sua criadora. Esse vídeo não é sobre Alfred Playhouse, esse vídeo é sobre Emily Yolkis e um pequeno histórico de como desde a infância sua mente foi quebrada para que no final, infelizmente, ela se tornasse uma pessoa horrível e com ideologias extremamente deturpadas e podres. Então logo de cara eu quero que você saiba de uma coisa, esse vídeo vai ser pesado. Eu vou tratar cada assunto aqui com seriedade e da forma mais delicada possível, mesmo que no final algumas coisas pareçam uma brincadeira de mau gosto, vocês vão entender. Eu sei que 90% dos meus vídeos eu falo com um tom de ironia e tentando dar uma amenizada, e infelizmente esse não vai ser um deles. E mesmo que eu censure esse vídeo o máximo possível, eu peço que se você se sente mal com tópicos sensíveis como por exemplo qualquer tipo de abuso, tome um ar, descanse a vista, beba uma água e saiba que eu espero que você fique bem de tudo que tá te atormentando. Você vai conseguir passar por esse momento da sua vida, e eu acredito em você. E pra você que ainda tá nesse vídeo, vem comigo, pois vamos adentrar nesse inferno chamado Alfred Playhouse e na mente da sua criadora, Emily Yolkis. Antes de irmos para Alfred Playhouse por si só, eu gostaria de falar sobre as prequels dessa série, pois assim entendemos mais sobre quem é esse personagem. Alfred Alfer é um dog meio pirado das ideias. Ele foi criado em meados de 2007 e a sua primeira animação foi postada no Newgrounds, que pra quem não sabe, era top 10... top 10 nada. O Newgrounds é tipo top 5 sites da internet pra postar animação. Muito animador famoso saiu desse site e ele já tá na internet desde 1995, trazendo não só animações à tona, mas também muitos jogos famosos, como o próprio Friday Night Funkin' há alguns anos atrás. Muitos de vocês devem estar impressionados que esse cachorro já é velho na internet, alguns de vocês não deveriam nem ser nascidos nessa época. Eu mesmo era uma criança quando o Alfred começou a aparecer no Newgrounds, porém por sorte eu nunca tive contato com essa série naquela época, mas por eu não saber inglês e também não saber mexer direito no computador. Infelizmente eu não saí ileso e acabei tendo contato com Happy Tree Friends, mas eu conto mais sobre isso quando eu falar dessa outra série aqui, e não esperem que esse vídeo saia tão cedo. O primeiro vídeo do Alfred foi lançado em 23 de março de 2006 e é sobre o cachorro estar em um veterinário e se recusar a ser consertado. Então ele foge do lugar e no final cai do último andar do prédio. Essa animação por si só é um pouco gore, mas comparado ao que a gente vai ver, as coisas vão piorar, e muito, pois esse seria o início de um grande pesadelo. Nessa época, Emily tinha apenas 16 anos, e guardem essa informação na mente de vocês, pois nessa mesma época ela postou uma animação chamada Rise of Alfred. Meu Deus do céu, vamos começar agora. Rise of Alfred foi lançado um ano depois da estreia do personagem, em junho de 2007, e dessa vez essa animação aqui não ia ter o enredo tão simples quanto da primeira. A animação é desse jeito. O Alfred foi contratado por um restaurante como gerente, só que o poder sobe a cabeça do cachorro e ele começa a se ver como um ditador. Ele começa a se ver como um ditador, e o motivo disso era porque ele era sozinho na sua infância e também vida adulta. Na mente dele, se ele se tornasse um ditador, ele teria o poder para fazer os outros o amarem, mesmo que fosse por obrigação. Roteiro pesado, né, mano? Coisa difícil de engolir. O episódio inteiro faz referência direta àquelas figuras desgraçadas que conhecemos dos livros de história, aquelas da Segunda Guerra. E não é só uma referência, eles realmente aparecem no episódio. Eles aparecem como frutos da mente de Alfred Alfer, que vê inspiração nesses desgraçados. São 7 minutos de pura loucura, gritos, imagens grotescas e também referências diretas a esses regimes. Nessa época, a Emily deveria ter no máximo 17 anos e ela já tinha umas ideias meio tortas na mente. E aí vocês vêm me perguntar,
Daichi, como caralhos esse tipo de animação entrou no Newgrounds? E eu te respondo, meu filho, esse troço entrou no Newgrounds pois simplesmente era o Newgrounds. Esse site pode ter o seu legado na internet muito consolidado até hoje, mas isso não significa que era um site bonitinho e extremamente correto como, sei lá, um Papajogos da vida. O Newgrounds era um site muito errado, e se vocês conhecem bem a parada, sabem que existe um mascote do site chamado Pico, que simplesmente é o sobrevivente de um jogo que fala sobre coisas horríveis que acontecem em escolas americanas. O criador do Newgrounds fez um jogo sobre a porra desse tópico e o protagonista virou mascote do site. Sejam bem-vindos à internet dos anos 2000. Os vídeos mais pesados do Alfred inclusive ainda estão no site, porém eles são marcados como mais 18 e você só assiste se tiver uma conta, que é a mesma coisa de dizer que a parada pode ser assistida por todo mundo. Não é uma conta no Newgrounds que vai te impedir de consumir esse tipo de conteúdo. E inclusive, esse vídeo do Rise of Alfred ainda tá presente no site. Só que agora, vamos para o magnum opus dessa criadora, a obra que dá título a esse vídeo, Alfred Playhouse. A partir daqui as coisas vão ficar bem ruins. Saibam que a vida de Emily Yolkes é uma descida direta para o abismo e nada vai melhorar. Alfred Playhouse é uma paródia distorcida de um show infantil dos anos 80 chamado Pee-wee House. É estranho que a criadora do nada saiu de 2 vídeos com uma temática mais violenta para criar uma série com um visual mais infantil e colorido. Mas calma, esse visual não foi escolhido do nada. A estética colorida dessa casa na verdade é uma criação da mente do Alfred, uma ilusão para que ele se esqueça dos constantes abusos que ele sofre debaixo do próprio teto. Abre aspas. Venha para o Alfred Playhouse, o lugar para onde você pode escapar mentalmente, onde apenas a tolice está fazendo a entrada forçada. Alfred, o cão emocionalmente perturbado e que sofre de transtorno dissociativo de personalidade, suga você para seu mundo de fantasia, criado através da dissociação para escapar de sua dolorosa realidade. Mas o Playhouse não é tudo que parece. A diversão leva a um flashback penetrante, fazendo Alfred mergulhar ainda mais na ilusão e receber a visita de um doceiro. Essa é a descrição que a própria Emily Yolkes deu pro primeiro episódio. Eu não posso simplesmente narrar tudo o que acontece e mostrar imagens aqui, somente alguns trechos onde nada acontece, mas em resumo, Alfred conta que constantemente sofre abusos em casa e isso é mostrado com clareza para o espectador. Só que o dia ele recebeu a visita desse tal doceiro e após ele oferecer um picolé pro Alfred, uma cena com vários gritos acontece. Alfred esperneia, cai no chão, grita, sofre por ter passado por esse evento traumático. Após isso, o entregador chega na casa do Alfred e o cachorro obriga a pessoa a entrar. Quando o entregador vê o estado deplorável da casa, ele começa a chorar, implorar para sair dali e até dar dinheiro pro Alfred. O homem só queria ir embora. A casa de Alfred, que para ele era um lugar bonito e colorido, na verdade era um inferno. Além de ter esse homem de meia idade que sempre tá vestido de roupa de sadomasoquista e olhando com essa cara estranha. Alfred Playhouse 2, mais conhecido como vídeo que eu não posso mostrar nenhum trecho aqui, pois tem muito gore e vários trechos com o Alfred se auto-machucando, se assim eu posso dizer. Além de que no início tem uma cena com vários ratos em forma humana por cima dele, sendo uma clara referência ao nojo que uma pessoa sente após esse tipo de abuso. Tanto que o Alfred chora muito nesse episódio, e como nos outros, também grita desesperado. Tudo aqui parece ser uma sequência do que o Alfred sentiu após os acontecimentos do primeiro episódio, todo o medo e dor que o trauma causou nele, e é simplesmente uma das coisas mais tristes que eu experienciei na internet em muito tempo. Não parece ser um bagulho gore feito de propósito só pra ser Ed e te fazer ficar em choque, é quase que um pedido de ajuda, é tudo muito cruel e de alguma forma pessoal. Os longos poucos minutos do episódio são do Alfred, como eu disse, se machucando por vontade própria. Em Alfred Playhouse 3, temos a conclusão dessa história, onde o pobre cachorro se deita em sua cama, mas logo é importunado por memórias do trauma. Todas essas emoções negativas acabam criando uma nova personalidade na mente de Alfred, o ditador Pickles. E sim, é o mesmo nome do cachorro daquela outra animação famosa. Emily futuramente até diz que o Mr. Pickles copiou o Alfred Playhouse, mas essas acusações não levaram a nada. Essa figura diz para Alfred que ela não é real, é uma alucinação e um alter ego do próprio Alfred,
Alfred, o alter ego que se lembra de toda a dor causada desde o momento do trauma e que não consegue apagar as memórias. Enquanto Alfred havia criado um playhouse onde ele não se lembrava de nenhum desses acontecimentos, todas as coisas ruins foram sendo acumuladas no subconsciente do cachorro e se materializaram na figura de um ditador, criado pelo desejo de poder e de vingança. Pickles era uma das respostas ao trauma que Alfred sofreu, e que só criou mais forma ainda, pois aquela imagem de playhouse, o mundo mágico e colorido, não se sustentava mais. Tudo aquilo estava na mente de Alfred e ele não podia escapar de si mesmo. O que ele podia fazer era aceitar aquele lado de uma vez, ser dominado por ele como um verdadeiro cão adestrado. A sua mente sempre voltaria para aquela memória. We are your mind. How can you escape from yourself? Pickles dá uma última tragada e abandona Alfred dentro do próprio trauma. Alfred continua vivendo no playhouse, vivendo na ilusão que sua mente criou. Todo esse episódio é cheio de camadas. É um monólogo sobre como o abuso simplesmente quebra a mente e desencadeia uma série de problemas que abalam a vida de um indivíduo. Como o escapismo não consegue se sustentar por muito tempo e você sempre volta para aquele estado. E no pior dos casos, a dor se acumula e se torna algo horrível. Você se torna um escravo daquele momento. Alfred Playhouse 3 é o melhor episódio da série. Ele se diferencia de todos os outros em edição, animação e finalização, porque isso é uma história trágica pra caralho, e infelizmente, um retrato quase que literal de sua criadora. Alfred Playhouse, na verdade, é a história do que aconteceu com Emily Yolkes. Nesse ponto do vídeo, vocês já devem entender um pouco sobre a criadora de Alfred Playhouse. Não fica muito claro o que houve em sua vida antes da criação e ascensão do Alfred Alpher, mas ela já deixou claro em alguns comentários da sua página no Newground sobre os abusos que ela passou quando era mais nova, tanto que seu pai já foi preso por conta disso, então fica implícito que tudo aconteceu debaixo do seu teto. Boa parte dessas experiências traumáticas foram colocadas em suas animações, e por isso tudo parecia ser tão pessoal. Porém, Alfred Alpher foi um sucesso. Chegou a ficar na página inicial do Newgrounds e ainda no ensino médio, Emily se tornaria uma pessoa bem conhecida. Nessa época, a jovem Emily morava em Harrisburg, porém ela conseguiu ser aceita em um programa de artes na Filadélfia. Ambas as cidades ficam no estado da Pensilvânia. E bom, a vida de Emily poderia melhorar muito a partir desse momento. Ela era conhecida por Alfred Alpher e com certeza já tinha vários fãs na internet. Ela havia sido aceita em uma faculdade que fica praticamente na capital do seu estado. Ela poderia tomar um rumo completamente diferente, pois novas oportunidades estavam na porta. Mas não, eu já disse que a história só piora. Saibam que a vida de Emily Yolkes é uma descida direta para o abismo e nada vai melhorar? Pois é, eu ainda vou manter a minha palavra. Emily começou a participar de várias entrevistas na internet, Smooth Cave, Attack of the Show, e também chegou até mesmo a ter o próprio quadro no YouTube. Mas além disso, ela também ficou famosa por ter uma banda de punk rock na Filadélfia, Emily Puckies and the Vagrants. E ironicamente, uma das integrantes dessa banda, a Gina Gleason, acabou fazendo parte da banda Baroness. E se vocês acham que a vida de Emily não podia ficar mais aleatória, ela acabou se tornando conhecida como a garota do pistache, pois ela aparecia nos jogos do estádio da cidade vendendo, pistache, e também torcendo e chamando a atenção de todo mundo de uma forma bem positiva, meio que se tornando uma figura da região. Emily havia aceitado esse emprego no estádio do Philadelphia Phillies, pois precisava de uma grana para pagar a faculdade, mas ninguém esperava que a moça se tornaria tão famosa ao ponto de aparecer no jornal e virar quase uma figura pública. Emily Yolkes era famosa pelas suas animações, famosa na figura punk rock underground da Filadélfia e também famosa por ser a garota do pistache. Eu sei que isso não faz sentido algum, mas acreditem em mim, algumas pessoas conseguem ter esse carisma estranho. Após terminar a faculdade, Emily retomou os planos de continuar a fazer animações, só que ela foi muito além e queria criar um filme do Alfred. E com isso ela criou um Patreon para que as pessoas ajudassem ela a arcar com os custos de produção. Nesse meio tempo ela conseguiu o apoio da Troma Entertainment, que faz uns filmes meio exóticos, mas isso não era problema, pois combinava com a estética do Alfred. Tudo ia bem, tudo ia legal, tamo conseguindo levar a vida. Uma nova era de animações está por 2016, o ano onde Emily voltou a trazer umas ideias bizarras à tona.
Nessa época, Emily por algum motivo começou a ficar louca pelo Donald Trump. Não sabiam se ela tinha criado essa fixação pelo laranjinha por conta de um momento ruim ou se ela só tinha gostado das ideias do cara. Só sabiam que agora ela era do time Make America Great Again, inclusive indo trabalhar com um boné que fazia referência ao slogan. Mas confia, ela não foi cancelada ou perdeu contato com amigos por causa disso. É importante eu citar essa parte da história por causa do real motivo dela ficar tão maluca pelo Trump. Alguns anos após ela revelar o apoio ao Zé Murinho da Silva, ela disse em um podcast que ela frequentava a desgraça do 4chan, mas necessariamente essa aba de discussão do site, que ao pé da letra significa Politically Incorrect. O 4chan é conhecido por ser um dos lugares mais podres da internet, e essa parte do site é um dos seus maiores cartões de visita, um lugar dominado pelo extremismo de direita e por pessoas racistas, antissemitas, misóginas, anti-LGBT e que fazem parte do movimento da supremacia branca, o maior antro de filhos da puta que conseguiram acesso à internet, e o pior lugar para uma pessoa fragilizada chegar e ser bombardeada e intoxicada com esse tipo de ideia desgraçada. Parece que eu tô falando de um episódio de South Park quando eu falo dessa porra, e era lá que Emily Yokes estava desde 2013. Pega uma pessoa que tá ruim da cabeça e em vez de dar atenção e apoio psicológico, coloca ela no 4chan pra você ver o que acontece. Se a parada do 4chan era um episódio de South Park, o MagFest de 2016 foi um episódio de The Office. MagFest é um evento gamer lá dos Estados Unidos, assim como qualquer outro. Não tem muito o que eu explicar nessa parte, a não ser que eles organizavam um painel de animação onde chamavam grandes nomes para responder perguntas e conversarem com os talentos da indústria, inclusive animadores do Newgrounds. Eu não sei como tá a situação hoje em dia, mas depois do que aconteceu aqui, talvez eles repensem um pouco mais antes de fazer esse painel. Para vocês terem ideia, quem tava lá na palestra era o Chris O'Neill, conhecido por Edgeworld e hoje em dia trabalhando em Smiley Friends, a estrela da noite Mick Lauer, conhecido como Rice Pirate, e também a fucking Visi Pop. A Visi Pop tava nesse dia, conhecida pelo desenho do Hotel da Filha do Capeta e também por ganhar uma grana muito boa de um certo beatboxer. Prestem atenção, a Emily não fazia parte da bancada que estava apresentando o painel. Vamos lá, esse dia particularmente é conhecido por conta que o Rice Pirate chegou bêbado no lugar. O cara tava maluco, ele subiu no stand totalmente virado, deixando muita gente desconfortável. Meu mano, só olha essa mulher do lado dele e vê a expressão de tristeza na cara dela. Inclusive, tadinha dessa moça, ela é uma das mais tranquilas da mesa e pela cara, ela tava querendo muito ir pra casa. Enfim, a cereja do bolo. Chega uma hora que a Emily sobe correndo no palco e fica lá até o fim do painel. E nesse dia, meus amigos, ela falou muita merda. Foi exatamente nesse dia que ela falou que o Mr. Pickles era uma cópia dela, sendo que... Mano... Mr. Pickles is a direct rip-off of me. Ela ainda disse umas coisas muito pesadas para um adolescente menor de idade, dizendo que ele deveria fazer umas animações muito erradas e ela disse coisas que não podem ser ditas em nenhuma condição para qualquer pessoa. Disse pra uma pessoa que era para ela fazer animações mais 18 porque dava mais dinheiro. Disse que a Cash era uma marionete Illuminar, puta que pariu. Kesha's an Illuminati puppet and she has handlers. Wow, where do you come from? She has handlers. There's a 40-minute documentary on how Kesha is the Antichrist. A Emily tava totalmente desequilibrada nesse dia. E ainda tinha o Rice Pirate do lado, turbinando as explosões de vergonha alheia e falando muita besteira. Tem o trecho completo desse dia aqui no YouTube postado no canal oficial do MagFest. É um vídeo de 2 horas que realmente merece um vídeo ensaio só falando dele, pois esse dia foi muito insalubre. Esse ponto da história mostra que Emily já não ligava mais pra nada. Tava meio na cara que tinha alguma coisa muito errada acontecendo com ela, até que tudo simplesmente explodiu. Nesse mesmo ano, Emily começou a fazer parte de comícios do nacionalismo branco, inclusive inserindo Alfred nessa narrativa, postando trechos do filme cheio desses significados políticos. Pra quem não sabe, nacionalismo branco é coisa de neonazista. E eu não preciso nem dizer que esse tipo de ideia é fodida de errada. Se você é meu inscrito e não entende dessas coisas, usa isso como aviso. Não se mete com essas ideologias de merda. Evita, dog.
blog. O bagulho é total virado do avesso. Esse tipo de ideia fez Emily perder os amigos, perder o emprego no Phillies e, mais que isso, virar chacota em rede nacional. Well, fun story. This week, the Pistachio Girl was fired for being an avowed white nationalist. Todo mundo sabia que ela estava envolvida com essas merdas. E após isso, ela meio que foi banida da internet por motivos óbvios. Ela tava só falando merda. Ela literalmente disse que queria atacar uma b... na África. Tem como... Como é que... Mano, é sério que... Tá bom, vai. Deixa eu me recompor um pouquinho. A Emily começou a se mover de um lado pro outro e, claro, não tínhamos mais nada sobre Alfred Alfer. Dificilmente a gente ia ver algo relacionado ao cachorro, pois Emily havia sido banida da internet, como eu já havia dito, e ela estava 100% engajada nesses movimentos horrorosos, tendo até se casado com um líder de um partido, Newen, e ainda teve 2 filhos com um arrombado. Puta merda, mano, não tem volta essa porra. O filme do Alfred nem chegou a ser terminado de verdade, só são vários trechos editados que mal dão meia hora de duração, e após isso não temos uma animação nova desde 2016. Literal, não existe mais volta pra Emily. Todas as coisas que ela disse na internet, todas as barbaridades. Esse é o fim trágico de Alfred Alfer. E essa é a decadência da mente de um animador. Toda a trajetória de Alfred é uma carta sobre Emily. É por isso que não dá pra falar sobre a animação sem citar sua criadora. É o tipo de obra que eu simplesmente não consigo separar o autor. Principalmente porque eu já sabia que ela tinha feito umas merdas bizarras, mas procurando mais, você descobre a loucura que foi a vida dessa mulher. Literalmente todo mundo conhecia ela, e isso é tipo muito maluco pra se pensar. E hoje em dia isso tá se repetindo, pois muita gente conheceu Alfred Playhouse por causa do TikTok. As pessoas só não se lembram da Emily, pois ela literalmente foi banida da internet em 2016. Só que vários vídeos dela ainda estão na internet. É tipo, muito vídeo mesmo, cara. Além das animações, ainda tem muitas gravações dela no passado. Sendo bem sincero, eu espero muito que ela continue banida, por tudo isso que eu disse no vídeo. Ainda sobre Alfred Playhouse, tem muita coisa que pega no emocional nesse desenho, mas eu não recomendaria ele pra ninguém, pois é algo muito difícil de digerir. São imagens pesadas demais e, cara, é muito triste que a Emily criou isso baseado nas coisas que ela sentia. O nojo, o medo, o ódio que ela começou a sentir depois, impulsionado pelos fóruns que ela começou a consumir na internet. Eu fico me perguntando o que teria sido se ela tivesse recebido a atenção e o apoio psicológico que eu já citei no vídeo. Como teria sido a vida dela? Só que não fica claro se ela sempre teve essas ideias políticas horríveis na mente dela ou se isso começou a acontecer após a situação que ela passou quando mais nova. Mas olhando para os desenhos antigos do Alfred, vemos que ela tinha essas ideologias desde muito cedo na sua vida. Emily Oakes presenciou o inferno na Terra e hoje vive para disseminar ódio contra as pessoas e se tornando uma das figuras mais horríveis que eu já tive conhecimento na minha vida. É triste até mesmo comparar os caminhos que as pessoas que estavam naquela mesa tomaram com o caminho que ela tomou. Se você se sente desamparado de alguma forma, se tá sofrendo por uma coisa horrível que te aconteceu, saiba que existem pessoas boas que vão te ajudar, não importa o que aconteça. Que você não tá sozinho, independente do quão pequeno seu mundo pareça por conta da solidão e da tristeza. Às vezes guardamos pensamentos ruins e não vemos motivo pra continuar vivendo. Eu não posso te ajudar pessoalmente. Eu sei que tem coisas que parecem impossíveis de resolver e puta merda, como eu sei disso. Mas o mínimo que eu posso fazer é dizer que você vai ficar bem e que vai encontrar paz.